Hoje vamos trazer um tema muito importante para quem sofre com dores crônicas. Vamos conversar com o Dr. Ed Carlos André. Participe conosco pelo WhatsApp 3967-1212. Rádio Guará é nossa, é daqui. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que o tema de hoje é de utilidade pública e afeta milhões de brasileiros, que é dor crônica, que é um problema muitas vezes silencioso, mas que compromete a qualidade de vida, o trabalho e até a saúde emocional. No Brasil, cerca de 40% da população adulta e idosa convive com algum tipo de dor crônica, um dado que acende um alerta sobre esse diagnóstico, tanto para o tratamento quanto para o acompanhamento adequado. Para comentar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Ed Carlos André, para abordar melhor sobre esse assunto. Participe aqui conosco pelo WhatsApp 3967-1212. Doutor Ed Carlos, boa tarde. Como é que o senhor define dor crônica e qual é o principal critério para diferenciá-la de uma dor passageira? Olá, Tércia. Olá, ouvintes da Rádio Guará. Muito boa tarde. Que Deus abençoe a vida de vocês. E esse é o ponto de partida maravilhoso para a gente poder entender sobre dor crônica, Tércia. Dor crônica, conceitualmente falando, é uma dor presente há mais de 12 semanas, ou seja, 3 meses. Então, se você aí de casa que está ouvindo essa entrevista, você percebe uma dor no ombro, uma dor no joelho, uma dor no quadril ou nas costas, que está presente há mais de 12 semanas, você tem um outro diagnóstico além desse problema, dor crônica, tá? Então, dor crônica, existe uma categoria específica para isso, é uma outra doença, tá? E as dores agudas, as dores passageiras, elas tendem a ser mais resolutivas, então elas duram poucos dias, 3, 5 dias, 7 dias. Então, uma dor que está presente aí há mais de 7 dias, que não está dando sinais que está querendo continuar, é uma dor que ela já precisa de um pouco mais de atenção, no sentido de que alguma coisa diferente precisa ser feita. Todos nós vivemos experiências dolorosas do ponto de vista físico todo dia. Então, uma dor que não sentia de repente apareceu, isso é natural, tá? O nosso corpo se adaptando a algumas coisas, mas a gente precisa estar atento para aquela dor que está continuamente presente. É como se fosse já uma dor de estimação, né? Tá aí todo dia, você acorda com ela e às vezes você nem consegue dormir por causa dela. Tem pessoas que não conseguem dormir por causa da dor. Doutor, quais são hoje os tipos de dor crônica mais atendidos na prática clínica? Olha só, hoje a dor mais frequente, assim, disparada, são as queixas de dores nas costas. Essa dor é uma das dores mais frequentes, junto com cefaleias e dores nos ombros, tá? São as dores mais frequentes que a gente pega. Eu foco muito mais na parte de dor ortopédica, mas as cefaleias são muito presentes. As dores nas costas também são muito presentes. Elas enchem os ambulatórios de neurologistas, de ortopedistas, e elas estão presentes na vida da maioria dos brasileiros hoje em dia. Uma pergunta que chega dos nossos ouvintes, doutores: o que explica o aumento desses quadros na população mais jovem e não apenas na população mais idosa? Então, principalmente, o sedentarismo tem tomado de conta da nossa população mais jovem. O índice de obesidade infantil e adolescente tem crescido muito. O estilo de vida é o fator predominante. Então, hoje a gente tem cada vez mais uma alimentação ruim. Aí você pergunta assim, de Carlos, mas o que que tem alimentação com dor? Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Então, o que que é importante a gente ter esse entendimento, Tessa? É que o que eu faço, o que eu me alimento, como eu durmo, tudo isso vai influenciar num quadro doloroso. Absolutamente tudo. No caso, o senhor doutor citou sobre a alimentação. Quais seriam os tipos de alimentações que podem causar dores? Seriam mais comidas gordurosas? Que Vamos lá. A comida gordurosa, ela foi vilanizada por muito tempo, tá? Então é importante a gente ter um entendimento de que tipo de gordura está sendo comido, tá? Está sendo ingerido. Gordura saudável é bom para o organismo e, inclusive, existem algumas gorduras que são essenciais para a nossa saúde, tá? Como o ômega 3, ele é um tipo de gordura.
e ele é essencial para a nossa saúde. Sem ele, o nosso organismo fica disfuncional. O que, na realidade, é o mais disfuncional, o que causa mais problemas na nossa saúde é o excesso de carboidratos. Tá? Então, o excesso de carboidratos e gorduras saturadas e hidrogenadas em excesso, isso tem gerado um problema muito grande. Mas o que seria isso? Então, vamos lá. Imagina que você está fazendo um coffee break no ambiente da tua empresa ou aí na rádio, tá bom? Vocês estão fazendo um coffee break. Você, ouvinte que está nos ouvindo, você está fazendo um coffee break no ambiente onde você trabalha. Um pequeno café da tarde, um lanche. O que tem no geral nesse lanche? Tem coxinha, né? Tem um biscoito, tem, tem às vezes um doce, um brigadeiro, um bolo, né? Às vezes tem uma mini pizza. E são alimentos altamente concentrados em carboidratos, né? Esse carboidrato em excesso, ele é ingerido, ele vai aumentar, vai produzir uma série de alterações no teu organismo e vai produzir o que a gente chama de inflamação crônica, e essa inflamação crônica aumenta a chance de ter dor no organismo, né? Então, esse é um exemplo prático. Outro exemplo prático é sedentarismo. A maioria das pessoas hoje ainda não estão praticando exercício. A gente tem visto um movimento crescente do exercício físico, da prática esportiva como saúde, mas ainda tem muita gente paralisada, e que não pratica esse exercício. Isso é interessante. Doutor, uma outra pergunta que chegou aqui para nós: quais são os sinais que o corpo dá antes da dor se tornar crônica? Tá, vamos lá. Então, às vezes, vamos falar aqui de dor nas costas, dor nos ombros, às vezes o sinal que está acontecendo é um desconforto. Você percebe que tem uma limitação, você não consegue fazer a amplitude, o movimento, o arco de movimento completo, começa a ter uma dificuldade de tocar o pé no chão, tocar a mão no chão com os joelhos esticados, você sente o seu corpo mais travado, mais rígido, né? E às vezes você toca uma área, algum aperto, você sente algum pouco de desconforto. Você tem uma sensação de fadiga, de cansaço, às vezes cãibras aparecem na musculatura, tremores. Então, isso são sinais de que pode estar acontecendo algum desequilíbrio com o teu organismo. E o sinal mais importante de cronificação de uma dor é a presença dela. Esse é o mais importante. Então, imagina que a dor não era para estar presente. E de repente ela está ficando um dia, depois ficou uma semana, 2 semanas, foi um mês, e ela continua ali, e você tem feito coisas, feito as mesmas coisas e nada dela resolver. Fica um mês, 2 meses, já tomou remédio, já fez fisioterapia, já foi no médico e nada dela resolver. Então essa dor ela precisa de uma intervenção especializada que possa te ajudar a encontrar um caminho para isso. Você está entendendo? Sim. No caso, a rotina de trabalho influencia diretamente no aparecimento dessa dor ou não? Influencia, sim, mas eu não gosto de colocar o trabalho como um vilão também, tá? Eu costumo dizer que nós somos autorresponsáveis. Por exemplo, você está apresentando esse programa, você tem um compromisso com o seu ouvinte, você tem um compromisso com o responsável pela rádio, teu diretor e tudo mais. Então, você até pode, um dia adoecer e não apresentar o programa, porque está todo mundo suscetível a isso. Agora, você está sentindo dor 1 ano, 2 anos, e de repente essa dor ela complica tanto que te impeça de ir para o programa, eu não costumo dizer que ela está relacionada ao teu trabalho. Tem muito paciente que chega no consultório, mas é porque eu carrego peso, é porque eu faço isso, é porque eu fico muito tempo sentado. Eu falei, cara, mas você já sabe que você faz isso, você já sabe que você fica aí horas sentado, você já sabe que você carrega peso. O que você tem feito de diferente para você poder fazer o que você tem que fazer? Você tem treinado? Você tem dedicado tempo para cuidar do teu corpo? Você tem dedicado tempo para cuidar do alimento que você está comendo? Como é que tem sido isso? Você está entendendo? Exatamente, doutor. E existe um perfil de paciente mais vulnerável, não? Em que sentido você fala? Perfil físico ou perfil emocional?
os 2. No caso, assim, pessoas idosas, nós já sabemos que são pessoas mais vulneráveis, mas também tem o perfil de pessoas jovens, né. Essa dor Ah, crônica, sim. ela pode se tornar fazer a pessoa se tornar uma pessoa vulnerável? Então vamos lá. Esse é um ponto muito importante que você trouxe, porque o que que para mim é interessante e muito claro, tá? Não é porque eu sou idoso ou porque você é idoso que você tem que ter dor, tá bom? Não é normal ter dor. O que que os estudos mostram é que realmente, de fato, pessoas mais velhas, pessoas mais idosas têm uma tendência maior de ter dor. O que que os dados atuais têm trazido? Um aumento de dor na faixa mais jovem, relacionada a quê? Ao estilo de vida, tá? Então, o jovem de antigamente era um jovem muito mais ativo. Era brincadeira na rua, era futebol, era pique-esconde, era uma série de fatores. Hoje, esse jovem está como? Cada vez mais sentado na frente de um computador, assistindo televisão, assistindo um filme, está tudo muito fácil. Quando é na frente da televisão, na frente do celular. Então, esse jovem ele tem feito cada vez menos exercício físico. Ou seja, o que iria ser uma realidade quando ele se tornasse mais velho, quando ele ficasse mais velho, tem sido uma realidade mais jovem. Tá? Então, é o estilo de vida que determina a presença de dor, na maioria das vezes. Então, você idoso que está me ouvindo, e você entendeu certo, não é porque você é idoso que você tem que ter dor, tá? É natural as pessoas pensarem que tem que ser assim, mas não precisa ser desse jeito. Eu gosto de dizer, usar muito a expressão, o normal versus o comum. Ter dor na velhice é comum, não é normal, tá? É diferente. Agora, o que que a gente precisa fazer para que a gente chegue lá sem dor, ou com menos dor, ou menos limitado pela dor? É, focar principalmente na questão do estilo de vida. Aí é o remédio. E o que é interessante aqui, viu, Tessa? É porque está à sua disposição. São questão de escolhas. E aí é onde mora um problema, porque as escolhas elas cabem para a gente. E muito paciente, eles querem o quê? Terceirizar essa responsabilidade de que eu não faço. Tem um remédio mágico, uma solução milagrosa que você vai me dar e que vai me curar, mas ele quer continuar lá atrás, amarrado numa cadeira, assistindo filme, sempre comendo besteira, uma série de coisas. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim, doutor. Inclusive tem pessoas que fazem automedicação, né, o que é errado. Sim, a automedicação, eu falo que até certo ponto ela é muito, ela não é um problema tão grande, sabe assim? Por quê? Porque uma dipirona, uma vez ou outra, para alívio de uma dor que nunca apareceu, tá tudo bem. Agora você fazer, tô 1 ano sentindo dor e vou continuar tomando remédios e remédios e remédios e remédios direto, esse aí é um problema. O perigo mora aí. Você está entendendo? Por exemplo, hoje você amanheceu com uma dor de cabeça que você nunca sentiu. Você toma um remédio para aliviar a dor, tá tudo bem. Tá tudo bem, não vai sobrecarregar o sistema de saúde, você não vai perder seu tempo pegando filas ali intensas numa emergência, tanto particular quanto pública, você vai enfrentar uma fila gigante, tá? Então, fazer um uso de uma medicação para alívio de uma dor de forma imediata, não tem problema. Onde mora o problema? É você permanecer usando essa medicação por um longo tempo. Aí mora o desafio. Aí é importante que as pessoas entendam que um remédio para dor ele não deve ser tomado por mais de 5 dias sem uma supervisão de um médico. Por quê? Porque será que é esse remédio que precisa? Pô, já fiz a minha tentativa, tenho uma chance para melhorar a dor. Ela melhorou, tá tudo bem. Agora sim, eu faço esse remédio, eu tomo esse remédio uma vez, ela melhora, aí mês que vem ela aparece de novo, e todo mês tem aparecido essa dor, opa, é um outro sinal também que não tá legal, eu preciso ver uma avaliação, porque eu tô tomando remédio, mas a dor não tá indo embora, ela continua. Então, se for uma dor pontual, eu não vejo muito problema na medicação, você fazer o uso eventual dessa medicação. Agora, você fazer uso rotineiramente dele, aí mora um problema muito grande mesmo. Muito obrigada pelas explicações, doutor. A gente vai fazer uma pequena pausa e volta já já. A gente está falando sobre um assunto muito importante, que é sobre dor crônica. Estamos conversando com o doutor Ed Carlos André.
Ele volta já já para continuar respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Participe conosco pelo WhatsApp 3967 1212. Rádio Guará é nossa, é daqui. Estamos de volta com Brasília Mais. Hoje estamos falando sobre dor crônica. Dr. Ed Carlos, ele está explicando para nós a importância do diagnóstico precoce. Estamos aqui ao vivo, 2 horas e 27 minutos aqui na Rádio Guará. Doutor Ed Carlos, uma pergunta que chega para nós. A dor pode começar leve e evoluir sem que a pessoa perceba para dor crônica? Sem dúvidas, Tércia, porque a maioria das vezes começa de forma devagar. Uma dor muito intensa, ela vai te levar para o pronto-socorro, ela vai te levar para procurar ajuda, porque incomoda muito. Onde que mora o desafio? É identificar algo que apareceu em você e saber qual o melhor momento de procurar. Então, vamos assim supor, estou com desconforto no joelho. É um desconforto que aparece eventualmente quando eu fico muito tempo sentado. Esse desconforto ele vai avançando, ele vai piorando quando eu começo a subir escada, eu sinto uma sensação de peso. Daqui a pouco eu estou sentindo dor para subir escada. Quando eu desço uma escada, putz, eu não estou conseguindo descer essa escada, eu começo a sentir desconforto. Às vezes, quando eu fico sentado, já sinto dor. Então, quando eu começo a pegar um peso maior, vou descer uma escada carregando um peso, eu não consigo. Então, ela foi progredindo aos poucos, a gente não percebeu qual o melhor momento de intervir. Então, a maioria das pessoas ela vai deixando para depois esses pequenos detalhes, tá? Vai deixando para depois esses pequenos detalhes. E aí, o que acontece? Quando você olha para frente, a dor cronificou e você agora está de frente de outro problema que não somente aquela lesão, por exemplo, a lesão no joelho. Agora você tem a lesão no joelho, mas um outro problema, dor crônica, que é um outro diagnóstico, é uma outra doença. E aí você me pergunta, de Carlos, eu não sabia disso, me explica um pouco mais. Por que que isso acontece? O nosso cérebro tem uma capacidade de aprender. Ele aprende coisas boas e ele aprende coisas ruins. A gente chama isso de neuroplasticidade, tá? Então, eu costumo dizer que existe um caminho, e isso é real, existe um caminho do nosso cérebro para toda parte do nosso corpo. Existe um caminho físico do nosso cérebro para qualquer parte do nosso corpo. E essa via de percepção de dor em toda parte do nosso corpo, ela é uma via que é como se fosse uma floresta. Se eu tiver que caminhar dentro dela, eu tenho que ir me desviando dessas árvores. Agora imagina que o joelho que eu não sentia dor antes, eventualmente eu sentia dor, a informação ela tinha que caminhar no meio dessa floresta para chegar no cérebro. Só que isso é muito rápido, né? Tá? Só que agora o meu joelho ele sente dor o tempo todo. O cérebro é inteligente. Como ele percebe dor o tempo todo, ele fala assim: opa, eu preciso criar uma estrada aqui, eu preciso destruir essa floresta e criar uma estrada. Então ele começou construindo uma trilha, depois essa trilha virou uma estrada vicinal, depois virou uma rodovia, depois virou uma estrada asfaltada duplicada. Então a informação chega muito rápido agora, porque antes eu não tinha dor. Agora eu tenho dor todo dia, o tempo todo. Então eu construí uma estrada neurológica que conecta o local que está dolorido ao cérebro. E além disso, o cérebro passa a entender que agora o normal é sentir dor, quando não é normal sentir dor. Então, o sistema nervoso vai criando mecanismos de preservação. O que que é isso? Ao longo dessa estrada é como se tivesse alguém gritando: ó, tá com dor, tá com dor, tá com dor, tá com dor o tempo todo. Então, vai gerando disparos automáticos e informando a dor. Ou seja, às vezes o joelho nem tá doendo, mas na estrada tem alguém gritando que está doendo e o cérebro percebe que tem dor. Não sei se vocês conseguiram entender esse exemplo esquemático que eu dei para vocês. Então, por isso, o cérebro na dor crônica ele fica doente. Então, é uma outra doença chamada dor crônica e a gente tem tratamento específico para isso. Isso é interessante, doutor. Uma outra pergunta que chegou aqui para nós é: o sono ruim, ele pode desencadear ou agravar a dor? Sem dúvidas. É muito importante porque o que que acontece? Muita gente acha que dor é só dor no joelho, dor é só dor no quadril, dor é só dor no cotovelo, né? Mas assim, o corpo ele é integral. Não tem como dissociar uma dor no joelho sem analisar o teu corpo como um todo.
Então, a gente vai perguntar do teu sono, do teu intestino, da quantidade de água que você bebe, do nível de estresse, como é que tá as emoções, se está tendo conflito emocional em casa, se não está tendo conflito emocional, se o teu relacionamento está saudável, se não está saudável, se tem aumentado a tua demanda de estresse. Tudo isso impacta na dor. Às vezes a pessoa não percebe, mas existem informações sutis no nosso comportamento, nas nossas atitudes no dia a dia. E o sono é uma delas. O sono é o nosso momento de reparação, é o nosso momento de cuidado com o nosso corpo, é onde a gente está fazendo a reestruturação do que foi danificado, entendendo, fazendo o processamento da informação do dia. Então, o sono ele é muito importante no processo de reparo do nosso organismo. Doutor, o senhor Então, eu costumo dizer... hum, Pode falar. pode falar. O senhor estava comentando sobre até a quantidade de água, né? Qual seria o ideal da Sim. quantidade de água por pessoa e continuando também sobre o sono? Então, assim, vamos continuar no sono aqui, eu já te respondo a questão da água. Então, dor pode piorar o sono e o sono ruim pode causar dor em algum outro lugar, porque às vezes a gente começa a ter dor de cabeça com sono ruim, né? Então, um pode levar o outro, então não dá para dissociar sono de dor, tem que cuidar dos dois, tá? Segundo ponto, a pergunta que você me perguntou sobre hidratação. Não, eu costumo dizer que é em torno de 35 a 45 ml por quilo da pessoa, tá? Então, uma pessoa de 60, 70 quilos, ela tem que tomar mais ou menos ali 3 a 3 litros e meio de água. Se você pesa um pouco mais, tem que beber um pouquinho mais de água. E a água é o nosso principal anti-inflamatório do corpo, é o meio das reações químicas que acontecem no nosso corpo. É nesse meio aquoso que as reações do nosso metabolismo elas funcionam, e é aí que tende a trazer a melhora do quadro de dor. Tá? Então é muito importante beber água. Então, estar desidratado, viver num ambiente desidratado aumenta a chance de você sentir dor. Uma dica muito importante para quem nos ouve, tá, Tércia? É o seguinte: quero saber se a quantidade de água que eu estou bebendo está adequada. Observa o xixi. Se você bebe bastante água e mesmo assim o xixi sai amarelinho, às vezes até arde o canal da urina, significa que você está potencialmente está desidratado, tá? Se você não estiver tomando nenhuma outra substância que poderia causar isso, tá bom? Então esse é um ponto que é muito estratégico. Olhar o xixi é uma informação muito valiosa. Isso é importante. Doutor, no caso, quando a pessoa não gosta de beber água, qual seria a dica que o senhor dá? A dica é a gente criar uma recompensa para ela começar a beber água. Então, se eu bater uma meta de tanto litro de água, eu vou me recompensar com algo que eu goste. Por quê? É, Tudo é criação de hábito. O nosso corpo aprende coisas boas e aprende coisas ruins. E um outro ponto é criar uma consciência de que se eu beber mais água, eu vou melhorar dessa condição. Eu estou assim porque eu costumo dizer para meus pacientes assim: o que você viveu daqui para trás foi o que te trouxe aqui. Então, você está sentindo dor há 10 anos. Por 10 anos, eu pego muito paciente com dores assim, 10, 20 anos. Hoje eu atendi uma paciente que ela está comigo já tem 2 meses de acompanhamento, com fibromialgia, 20 anos de tratamento, se aposentou por causa da fibromialgia e com neuralgia do trigêmeo também. Hoje ela não está sentindo dor da fibromialgia nesses últimos 2 meses, depois que ela entrou em tratamento aqui com a gente. Ela melhorou 70% da neuralgia do trigêmeo e começou a fazer exercício físico, começou a beber mais água, começou a se alimentar melhor. Ou seja, ela vai precisar mudar o hábito. E ela entender, o principal ponto é ganho de consciência. Quando a pessoa ganha consciência, ela consegue mudar. E a gente trabalha muito essa questão de comportamento aqui na clínica, eu trabalho muito isso. Porque eu não acredito que remédio cure para dor crônica, eu acredito que o corpo cure a gente. Os remédios, eles são ferramentas que vão ajudar nesse processo, tá? Então, esse processo de cura com remédio, ele é limitado. Se o nosso organismo não se ajustar e não ficar equilibrado, vai voltar a ter problema. Então, o remédio ele tem tempo para entrar e tem tempo para tirar, salvo exceções, tá bom, gente? Então, tem algumas doenças que a gente vai ter que manter o remédio por mais tempo. Mas, no geral, a gente consegue tirar algumas medicações. é, Em dor crônica, a gente consegue tirar bastante medicações e se essa pessoa transformar a sua vida, ela consegue encontrar cura nesse sentido, tá? Como é que eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse aspecto emocional por trás do comportamento?
é muito real isso. Então, as pessoas, só para você ter uma ideia, eu comia no almoço 1,4 kg quando eu estava na faculdade. É muita comida. Então, se eu mantivesse esse mesmo hábito de comer, e por um tempo, quando eu percebi que eu estava bem acima do peso, eu estava comendo dessa forma, eu olhei e falei assim, cara, já não estou fazendo o nível de atividade que eu fazia quando eu tinha 17 anos, então eu não preciso comer essa quantidade de comida que eu como hoje. Eu estava mantendo um hábito, que era ter o estômago estufando, pulando, porque era esse hábito que eu entendi que eu estava saciado, mas não é assim que eu percebo hoje a saciedade, entendeu? Então é tudo uma questão de consciência. Se você ganha consciência, você consegue mudar. Exatamente, doutor. Uma outra pergunta que chegou aqui para nós, o doutor estava até comentando sobre o emocional, a dor emocional ela pode ser confundida com dor física? E outra pergunta, como é feita uma avaliação completa da dor? Ah, vamos lá. Dor emocional. Vamos lá, eu sou médico, também tenho formação em coaching, também tenho formação em análise de perfil comportamental. Tudo isso foi coisas que eu fui buscando para entender melhor o ser humano. Quando eu estou falando de dor, eu estou falando de ser humano, estou falando de pessoas. Então hoje eu costumo dizer que eu entendo de pessoas também, não só de medicina, não só de medicina da dor, mas eu entendo de pessoas. E o corpo fala, às vezes, aquilo que a gente não consegue enxergar e nem quer falar. Só que eu não posso dizer, como médico, que toda dor é emocional e que você chegou na minha frente, essa dor é emocional. Eu tenho que fazer uma investigação, porque esse diagnóstico a gente chama de diagnóstico de exclusão. Eu tenho que procurar uma causa orgânica que justifique isso. Não encontrei essa causa orgânica, aí sim eu posso dizer que de fato tem uma base emocional. E às vezes você tem uma base física, mas o emocional piora. Então vamos aqui supor, tem muita gente que chega aqui comigo, ó, tô com uma dor numa contratura do músculo. Você vai, faz exame físico, encontra lá um ponto de gatilho, passa o ultrassom, vê o ponto de gatilho. Você vai, enfia uma agulha lá, libera a medicação, reproduz a dor que o paciente estava sentindo e melhora a dor. Só que qual foi a causa original dessa dor? Às vezes esse cara está vivendo, que nem um paciente que eu atendi hoje aqui também. Ele trabalha no período noturno, um trabalho que tem muito impacto emocional, ele fica muito tenso e isso tem gerado essa tensão. Então, se ou a gente olha para o paciente como um todo e direciona ele para um caminho, a gente vai fazer as intervenções que precisam ser feito, a gente vai dar as orientações médicas que precisam ser feitas, mas a gente precisa olhar para o paciente ser humano. O que que essa pessoa ela precisa ajustar na vida dela que também tem impacto na dor que ela está sentindo, tá? Então tudo envolve. E aí você começa a fazer as perguntas e o camarada que veio hoje até me falou assim, não, eu percebi, olha só, estou tentando me organizar já para trabalhar menos nesse período, para eu não trabalhar sob muito estresse, eu estou percebendo que já deu uma melhorada na dor, entendeu? Então assim, são vários aspectos. O corpo humano é muito complexo para eu dizer que é só uma coisa. Então, as coisas elas estão todas relacionadas. Então, eu costumo dizer que o físico, o emocional e o espiritual eles estão intercalados e não tem como eu separar uma coisa da outra. Sim. Doutor, a gente vai dar agora um pequeno intervalo. Segura aí que tem mais informação na sequência. Participe aqui conosco pelo WhatsApp 3967-1212. Agora, pelo horário de Brasília, 2 horas e 40 minutos. Rádio Guará é nossa, é daqui. Estamos falando com o doutor Hered Carlos. A gente está tratando sobre um assunto muito importante que é sobre a dor crônica. Doutor de Carlos, o que precisa avançar no Brasil em relação ao diagnóstico da dor crônica? Olha, hoje no Brasil, nós já temos muita tecnologia para diagnóstico, sabe? Muita tecnologia mesmo. Então tem ressonância, termografia, ultrassom, eletroneuramiografia, estudo funcional, tem uma série de diagnósticos. O que precisa realmente mais é avançar na informação. Eu acho que é pouco falado, é um negócio que é tão comum, isso é tão presente que as pessoas acabam não falando tanto sobre isso, sobre como mudar. E eu tenho falado com meus pacientes o seguinte: a cura da dor crônica, assim como a cura
quando eu falo cura, é a melhora. A medicina não permite que eu fale sobre cura de dor crônica, porque a literatura diz que não tem cura, tá? Então, a literatura médica diz que não tem cura, mas eu também sou um ser espiritualizado e eu acredito na cura, nem que seja espiritual, nesse sentido, tá? E o que que eu percebo muito sobre isso? O estilo de vida determina resultados. Então, uma pessoa ela é portadora de dor crônica, mas ela pode viver anos sem dor crônica, ou com menos crises, ou melhor da dor, se ela mudar o estilo de vida. Então, acho que essas informações, elas precisam ser mais divulgadas. E não só divulgadas, acho que a gente precisa de programas de estímulo para a prática dessas atividades que geram mais saúde. Então, como uma alimentação mais saudável, como uma como a prática de exercício regular, porque isso já tem muita informação. No dia a dia, as pessoas sabem bastante sobre isso. A questão, o desafio é como fazer essas pessoas mudarem, como fazer essas pessoas transformarem sua vida. Então, aí mora o desafio, porque eu acho que informação também tem até razoavelmente mais do que tinha no passado, mas como fazer que essas pessoas avancem sobre isso? E aí, o que eu costumo falar aqui no consultório para os pacientes é fazer perguntas sobre o que eles querem, qual a construção que eles estão fazendo para o seu futuro. E aí a pergunta que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: como é que vai ser sua vida daqui a 30 anos? Como é que você vai estar? Se você hoje continuar se alimentando da forma como você se alimenta, como é que você vai estar? Se você hoje continuar fazendo pouco exercício como você tem feito hoje, como é que você vai estar daqui a 30 anos? E aí eu vou começando a mostrar referências para isso, né? O seu pai, a sua avó, o seu bisavô, como é que foi a velhice dele? Como é que eles estavam? Eles estavam com seus 70, 80 anos, firmes, sem dor, independentes. Eles morreram do dia para a noite bem, ou eles passaram anos acamados, gerando demanda, de saúde para que terceiros cuidassem? Como é que foi essa reta final? Porque se você olha para esse histórico, você vai ter mais ou menos como é que vai ser seu futuro, porque é assim que funciona, né? Então, são essas perguntas que eu tenho feito para essas pessoas. E eu tenho um propósito muito grande hoje nessa entrevista, é justamente trazer essa clareza para essas pessoas que hoje têm sofrido com dor crônica. Eu quero até dizer isso: existe cura no teu dia a dia. Você tem sofrido com dor crônica hoje, mas existe cura no teu dia a dia. Então, faça escolhas melhores na tua alimentação. Primeiro ponto é acreditar que é possível melhorar, é possível avançar no meio desse deserto que você está vivendo. É possível, tá? Segundo ponto é executar. O que eu preciso executar? Buscar essas informações. Então, ter um estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? Uma alimentação rica em proteínas, tá? Então, tem que comer proteína, a gente precisa ter uma boa ingestão de proteína, porque músculo é proteína, a nossa maior reserva de proteínas é o músculo. Se a gente não come de forma efetiva, o cérebro e o coração, que são nossas máquinas que funcionam o tempo todo, vão tirar a proteína do músculo para fazer reparo deles. Então, a gente precisa estar nesse processo alimentar. Vocês estão entendendo? Você entendeu, Tess? Sim, estamos entendendo, doutor. Então, esse é um ponto que é muito, muito, muito importante. Fazer essa transformação é o maior desafio. Como transformar a mentalidade dessas pessoas? Esse é o maior desafio, porque se as pessoas mudarem, e aí eu falo muito sobre o nascer de novo, né? É nascer de novo. Até o que você fez te levou até onde você está hoje. Se você está hoje com dor, se você está hoje com pressão alta, se você está hoje com diabetes, se você está hoje de alguma forma, a maioria dessas doenças estão relacionadas a esse estilo de vida. Então, demanda estresse muito alto, uma carga de alimentação inadequada, pouco exercício, sono ruim, alto uso de tóxicos como álcool, tabaco, açúcar. Isso te trouxe até hoje. Se você quer mudar, você tem que olhar para isso e se perguntar o que eu preciso fazer para mudar. Mas ele precisa criar uma visão. Qual é o corpo que você quer ter? Como é que você quer estar na sua velhice? Se eu pergunto para você hoje, Tércia, vamos interagir aqui eu e você. Com, como que você vai estar nos seus 70 anos de idade? Como é que você me responderia?
Fazendo atividade física, porque eu já faço desde os meus 15 anos. E como é que é o corpo que você vai estar? Uma pessoa saudável, nada de sedentarismo. Eu faço a prática da dieta vegetariana, então não consumo carne animal, né, no caso. Sim. Sou vegetariana, pratico atividade física, faço ginástica, academia, coloco Show. Mas também a como é que mente você para vai estar lá? funcionar, né. Como é que você vai estar com seus 70 anos de idade? Andando, saudável, curtindo a vida. Então, é justamente isso, as pessoas têm dificuldade de visualizar, entendeu? Ó, nos meus 70 anos, eu vou estar com uma quantidade de massa muscular excelente, um percentual de gordura abaixo de 20. Eu vou estar correndo, saltando, pulando. Eu vou estar viajando sozinho com a minha esposa. Eu vou estar praticando esporte. Então, é essa construção de visualização. Mas você pergunta para muitas pessoas, elas têm dificuldade de criar isso. Ah, eu vou estar bem. O que é bem para você? Bem acamado? Você vai estar bem doente? Você vai estar bem o quê? Então, é importante ter essa visão. Tá entendendo, Tessa? Exatamente. Você Doutor, conseguiu entender isso? sim, o senhor comentou sobre a proteína e chegou uma pergunta aqui para nós, do nosso ouvinte Paulo, da QE30. A proteína, no caso, o senhor refere só apenas à carne? Não, existem várias fontes de proteínas, né? Então, tem proteína vegetal, tem proteína animal. É óbvio que o nosso corpo ele responde a uma demanda de proteína animal melhor do que vegetal. É possível ser vegetariano, é possível ser vegano, é possível e inclusive ter massa muscular nesse padrão alimentar que é escolhido, tá bom? Mas existem alguns aminoácidos que precisam ser repostos nesse caso. Então, se você pratica esse tipo de dieta, procure sobre isso um pouquinho mais, é altamente específico para avaliar o seu caso e tudo mais, às vezes dosar esse aminoácido se está em falta ou não, para ver se a gente precisa fazer uma reposição disso. Mas eu costumo orientar principalmente as fontes de proteína animal, tá? Então, ovo, frango, peixe, carne, carne de vaca, né? Camarão, polvo, isso tudo são fontes boas de proteína. Outra fonte boa de proteína são os cogumelos, tem uma quantidade boa, mas existem hoje também as fontes de proteína vegetal, né? Como os feijões e derivados. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha tem uma quantidade de proteína vegetal muito boa nessa quantidade, né, nesses alimentos. Então, o que precisa fazer essa escolha, a predominância do padrão alimentar tem que ser um padrão proteico, tá? Ah, mas vai sobrecarregar o meu rim? Essa é uma pergunta que poderia chegar aí, tá? Existe uma demanda sobre isso, que não está estritamente definido, mas se um consumo excessivamente rico em proteína vai sobrecarregar o rim. Não necessariamente, tá bom? Então, cada caso é um caso, precisa ser entendido e acompanhado de forma individualizada, tá? Mas, no geral, a gente precisa ter pelo menos uma grama de proteína por quilo dia até 2,5 gramas por quilo de proteína dia. Então, essa é uma métrica que a gente utiliza isso quando eu falo de proteína, é proteína elementar, tá? Então, por exemplo, aí é possível ter um nutricionista para acompanhar também. Então, por exemplo, um ovo, tem quantas gramas de proteína dentro do ovo? Então, tudo isso precisa ser entendido. Do que a gente vai precisar fazer, a quantidade de alimento que a gente vai precisar ter. E não é contar caloria, principalmente, mas é escolher melhores. Às vezes você pode botar mais proteína e diminuindo a quantidade se você não consegue acessar um nutricionista, se você não consegue acessar um bom profissional para te ajudar, que possa te ajudar. Tem hoje o uso das inteligências artificiais, façam o uso dela na dúvida, entre em contato com o médico, mas elas ajudam muito, 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 muito a te ajudar num processo de elaboração de uma dieta para você. Ou te direcionar numa quantidade nesse cálculo que você faz. Você pode hoje utilizar uma IA, falar que você comeu tanto, tanto, ela vai te dizer quantas de proteína você colocou ali no teu prato e você fazendo esses ajustes que precisa ser feito. Doutor Edcardo, chegou mais 2 perguntas aqui para nós. Uma é do Lucas, ali da quadra 9. O whey protein, ele é bom usar constantemente? Tá. O whey protein é uma fonte de proteína
né, derivada do leite derivada do leite de vaca, que, assim como outra fonte de proteína, traz os benefícios do consumo desse alimento, tá? Da proteína em si. É, é interessante consumir o whey protein, mas eu utilizo ele mais como uma fonte de proteína, não necessariamente como os benefícios diretamente relacionados ao consumo do whey, tá? Mas assim, eu estou num dia apertado no consultório, não consigo sentar para comer um hambúrguer ou um sanduíche proteico ou alguma coisa que demande mais um omelete, uma tapioca com ovo. Não consigo parar para fazer isso. Vou fazer um shake de whey aqui rapidinho, eu tomo, eu consegui botar a quantidade de proteína que eu preciso para dentro e eu estou satisfeito. Você está entendendo? Eu utilizo ele muito mais como um recurso de complementar a demanda de necessidade de proteína no dia a dia. Você entendeu? Entendemos, doutor. Outra pergunta que chega aqui para nós é da Vânia, da quadra 12 do Guará. Infecção urinária, ela se trata sem medicação? Vamos lá. Uma pergunta que não é muito o escopo do dia de hoje, Isso. mas a gente consegue ajudar também a Vânia. Vânia, qual é o padrão de infecção urinária que você está tendo? É uma infecção urinária que está tendo, putz, todo mês você tem infecção urinária, então é estilo de vida. A gente tem que olhar para o teu estilo de vida, tá? Não uma vez ou outra, não é direto que tem, é uma vez ou outra que dá. Uma vez por ano eu tenho infecção urinária. E quando aparece, eu realmente fico ruim, dói para fazer xixi, arde o canal da urina. É interessante que se tome o antibiótico para diminuir esse crescimento bacteriano que está tendo lá, tá bom? Esse é um ponto. Agora, vamos falar agora dessas infecções urinárias que estão vindo com frequência. Então, a gente precisa investigar qual o motivo que está fazendo com que essa pessoa tenha infecção urinária de repetição. Então, eu tenho uma infecção urinária de repetição, vou, daqui a pouco eu trato com antibiótico, daqui a pouco eu vou tenho outra. Dias depois eu estou começando a iniciar os sintomas de novo. Então a gente precisa investigar desde alterações na estrutura do sistema urinário, então uma válvula ruim, um mecanismo de refluxo urinário que está acontecendo, tá? Até algumas alterações moleculares que podem favorecer essa infecção, uma formação de um cálculo que estão associado à infecção de urina. Então, uma série de outras coisas, tá bom? Até o estilo de vida. Então, uma alimentação muito inflamatória, comer certos alimentos que você percebe que é gatilho. Então, por exemplo, a minha esposa, ela teve um momento que ela vivia com muito corrimento, de repetição. Quando a gente reduziu o carboidrato, diminuiu para uma alimentação mais proteica, parou de ter isso, né? Então, assim, essa alteração na flora intestinal, nessas bactérias que estão presentes em partes do canal vaginal, parte ali do canal uretral inicial mais externo, ela tem uma relação com o que a gente se alimenta. Então, isso é um fato, a literatura já mostra isso, mas o que eu recomendo? Putz, você está tendo infecção urinária, está com sintomática, não deixe de tomar um antibiótico para esse tratamento. Agora, você está tendo com frequência, e aí você quer evitar que tenha com frequência. Eu olhar, tem que investigar, ver se não tem nenhuma alteração estrutural e mudar o teu estilo de vida. Vai te ajudar. Doutor, eu agradeço muito por o senhor ter ouvido aqui, ter solucionado a dúvida da nossa querida ouvinte Vânia. Para a gente fechar aqui sobre dor crônica, eu gostaria também de fazer uma pergunta. Quais são os principais sinais de alerta que exigem a investigação imediata? Vamos lá. O principal ponto assim, que você tem que procurar imediato, que a gente chama de sinais de alerta, então, dor noturna, dor com febre, déficit neurológico. Então, a pessoa teve uma dor, perdeu o movimento do braço, perdeu a força do braço, ou perdeu a força da perna. Isso tudo é um ponto de que aumenta a chance de outras complicações mais graves da dor, como tumores, como infecções, neoplasias e tudo mais. Então, esse é um ponto que tem que ficar muito atento, alerta nesse processo, tá? Dor noturna, presença de febre,
a ausência de melhora após um tratamento que você fez e não melhorou. Então, em pessoas acima de 40 anos, é sempre bom investigar dor nas costas, pelo risco de ter algum tumor, alguma coisa nesse sentido. Então, pareceu bom investigar, mas também não é para sair, tô com uma dor na costa aqui assim, e apareceu hoje, eu não sentia, vou ficar desesperado. Não, fica calmo, toma uma medicação, ajusta essa dor, não melhorou, procura um médico, faz os exames necessários, faz uma avaliação, investigou, não deu nada, vamos olhar para o teu estilo de vida, o que está acontecendo e te direcionar nesse processo. Entendeu? Entendemos, doutor. No caso, o senhor indica também que o paciente ele precisa ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar ou não? Eu sempre indico, tá? Quanto mais pessoas te ajudando, melhor será o teu resultado. Muito melhor, muito melhor. Hoje eu tenho diversas pessoas que me ajudam em diversas áreas da minha vida, de coach, de mentor, de líder espiritual, de amigos. Então, para a demanda que eu vivo hoje, que é a demanda empresarial, eu tenho uma multidão de conselheiros. Então, hoje, se você tem sofrido com dor crônica, tenha uma multidão de conselheiros a seu dispor. Médico, fisioterapeuta, terapeuta manual, massagista, tudo que for necessário, que se você tiver condições de acessar, acesse. Vai te ajudar. Nutricionista, tudo isso vai ajudar. Doutor de Carlos, muito obrigada pela entrevista. Vamos nos falando numa próxima oportunidade. Muito obrigada por esclarecer sobre as principais dores crônicas, sobre a importância do diagnóstico também. E também queremos agradecer a participação dos nossos ouvintes. O programa Brasília Mais fica por aqui. Como mensagem, eu quero deixar para vocês que sentir dor não é normal. Conviver com dor também não deve ser. Existe tratamento, existe acompanhamento e existe caminho para melhorar. Mesmo que pareça difícil agora, sempre é possível dar o primeiro passo. Cuidar da saúde é um ato de responsabilidade, mas também de esperança. Eu sou Tércia Diniz e você ouviu Brasília Mais aqui na Rádio Guará. É nossa, é daqui. Uma boa semana. Até a próxima.